Boa noite, prezados amigos. Sejamos todos bem-vindos no nosso canal do YouTube da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo. Convidamos os amigos a deixar o seu like, a se inscrever no canal, a compartilhar com os amigos e a interagir no nosso chat. Na noite de hoje, temos um convidado muito especial, Leonardo Lara. O Leonardo é trabalhador do Centro Espírita Dias da Cruz e do Grupo Espírita de Bela Vista. Com muita alegria, Leonardo, te recebemos nesta noite. Para darmos início à palestra, primeiro fazemos, como de costume, a nossa prece. Então, amigos, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o bondoso Mestre, ao patrono Chico Xavier da nossa casa, para que com o seu olhar amoroso e misericordioso possa envolver cada irmão presente nesta noite, levando a todos uma mensagem de ânimo, de confiança, de esperança. Muita paz e curtamos a palestra. Uma boa noite a todos. Olá, amigos, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube. Gostaria de agradecer a mais um convite que me foi feito pelo pessoal do Centro Espírita Chico Xavier. Que esta noite seja de muitas reflexões e muitos aprendizados. O Espiritismo, dentre tantos papéis que ele nos proporciona, dentre tantos objetivos que tem a doutrina espírita, nós podemos destacar dois principais. O primeiro é o aspecto consolador, aquele aspecto que nos acalenta, que nos toca o coração, que nos retira da culpa, nos harmoniza, nos suaviza e nos proporciona mais harmonia, mais bem-estar. E um outro papel, não menos importante, é o papel da transformação moral, que é o convite para que a gente venha a nos melhorar cada vez mais. E hoje, no tema proposto, eu vou abordar um aspecto mais focado, mais centralizado na transformação moral. Por isso, o tema Máscaras do Ego, ao qual nós já vamos entrar nesse assunto. Mas gostaria de dizer que o assunto das máscaras do ego, ele vai poderá, e é bom às vezes que aconteça isso, nos constranger, vai nos causar uma certa vergonha interior. Então nós vamos ficar constrangidos, com um certo mal-estar ao perceber alguns temas e alguns assuntos que vamos trazer hoje. Mas fiquem tranquilos, o papel é para que a gente possa nos perceber, nos conhecermos cada vez mais, porque o contato consciente com alguns aspectos é que posteriormente vai nos proporcionar uma transformação moral. Então, se por acaso eu falar alguma coisa que tocar de alguma maneira, porque vai tocar, a todos nós nos toca, fiquem tranquilos que já é um sinal, já é um alerta de que, é sinal que eu preciso prestar atenção nisso. Então, é ótimo que aconteça isso. Também gostaria de falar que a gente possa, ao aprender o que eu vou trazer hoje, para aqueles que conseguirem compreender, e é um assunto bem complexo, bem difícil, não é tão simples, mas eu vou tentar ao máximo simplificar para vocês, para que realmente consigam aprender de forma suave, digerir a informação. Mas ao digerir, ao compreender esses assuntos, gostaria também de pedir, que todos possam aplicar a si mesmo, que consigam analisar essas reflexões, estudar, se observar, não observar o outro, não ficar atento às atitudes do outro,
mas há dentro de si as suas atitudes para conseguir ver o que realmente está acontecendo, né, e trazer para a consciência. Até porque também não ficar apontando no outro. Então, nós vamos estudar aí sobre negação, projeção, deslocamento, e daqui a pouco eu vejo, entendo isso, olho alguém, algum amigo, algum conhecido, algum parente, algum irmão, namorada, namorado, esposa, marido, e aí eu reconheço que pode estar acontecendo isso e eu, viu, tu tá projetando, você tá negando, você tá deslocando. Peço para não fazer isso, porque senão vai ficar uma pessoa chata, ninguém vai conseguir conviver ao seu lado e as pessoas vão se afastar de você, porque o intuito não é esse. E também as pessoas, muitas vezes, muitos de nós, e inclusive todos nós, não estamos preparados para perceber algumas verdades que estão dentro da gente. Então, alguns já estão mais amadurecidos para perceberem algumas verdades, outros ainda não. E aqueles que já estão amadurecidos, eles estão amadurecidos num certo ponto, num certo nível. Porque chega a perceber mais verdades, também começa a ficar o caminho difícil. Então, que a gente possa analisar isso dentro de nós, as nossas atitudes. E para iniciarmos, nós vamos buscar no Livro dos Espíritos, na questão 919, onde Allan Kardec vai questionar aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? É um questionamento. Mas olha que interessante, Kardec, ele quer um meio prático. E esse meio prático, ele tem que ser também o mais eficaz. Então, Kardec foi firme. Eu preciso de algo prático. Eu não quero algo teórico. Eu não quero algo em que eu fique só na teoria, mas eu preciso trazer para a prática em um meio que seja mais eficaz para resistir ao mal, ao arrastamento do mal e para que eu possa me melhorar nesta vida. E os espíritos respondem. Resposta simples, curta, objetiva. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Depois a pergunta vai se desenrolar numa resposta de Santo Agostinho, que vai trazer uma forma em que ele fazia, onde todas as noites ele fazia uma revisão do dia dele. Então a gente pode entender como o meio mais eficaz para a transformação moral nossa, para melhor, é nos conhecer cada vez mais. E vale ressaltar que o autodescobrimento, ele não é uma técnica. O autodescobrimento é uma filosofia de vida, é uma postura que eu tenho perante a vida. Então eu posso, nas pequenas situações do meu dia, nos pequenos momentos, me observar. Então eu estou a todo momento me questionando e dependendo da atitude que eu tenho, da emoção que me toma dentro de mim, eu já começo a me conhecer cada vez mais. Então é uma postura frente à vida. Entrando então no tema proposto, das máscaras do ego, quem trouxe esse tema inicialmente foi Ana Freud. Ana Freud é a filha de Freud e ela trouxe como um tema de mecanismos de defesa do ego. E aí, estudando para trazer aqui esse tema, eu busquei no livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus. É o livro de Alírio Cerqueira Filho. E nesse livro ele vai trazer os mecanismos de defesa do ego, intitulado Máscaras do Ego, o que é a mesma coisa, porque para nós o que importa é entendermos o que é isso. Para entendermos isso, eu vou rapidinho só falar um pouco do ego e também não vou conseguir abordar muita coisa. Mas o ego nós podemos imaginar, e até numa visão junguiana,
da psicologia analítica, como Jung classificou como toda psique, toda a nossa psique, sendo uma parte dela consciente, a outra parte inconsciente individual e outra parte inconsciente coletivo. Na consciência existe essa instância psíquica que é o que organiza a consciência, chamado ego. E em toda a psique existe o self, que é o modelo organizador de toda a psique. O ego, rapidamente, o ego é aquilo que faz a mediação, a principal função do ego é mediar, é dialogar entre conteúdos internos e conteúdos externos. Então, por exemplo, tem coisas, conteúdos, elementos dentro de mim em que o ego ele precisa tomar consciência para organizar. Uma outra situação, outro exemplo, eu preciso estudar agora, eu precisei preparar o assunto para a palestra. Então eu preciso do ego bem estruturado para eu conseguir elaborar, conseguir organizar o meu pensamento. Então isso tudo é o ego. Eu quero descansar mais um pouco, mas eu não posso ficar deitado porque eu preciso trabalhar. Então o ego vai auxiliar, ele vai dizer, opa, não dá para ficar deitado porque você tem coisas a fazer no seu trabalho. Então o ego ele tem essa função também. Dito isso, o ego também é aquilo que eu me conheço, então quando eu falo de mim, meu nome é Leonardo, tenho profissão tal, tenho a religião tal, tenho tal idade, moro em Passo Fundo, isso eu estou falando do ego, o que a minha consciência registra, o que eu consigo ter na minha consciência, certo? E aí acontece que o ego, ele quer, porque ele é danadinho, ele é espertinho, então ele se coloca numa posição, ele se coloca num pedestal que ele não consegue querer sair dali, mas ele se coloca lá, porque no fundo nós não somos isso. Então ele se coloca num pedestal e ele tem dificuldade de assumir a sua realidade, dificuldade de aceitar. E aí muitas vezes ele vai negar, ele vai fazer a repressão, ele vai reprimir os conteúdos. Então, certos conteúdos que acontecem no nosso mundo, o ego ele tem muita dificuldade de aceitar, é muito pesado para o ego isso, então o que ele faz? Ele se defende e ele reprime isso. E aí essa repressão é a forma dele se defender para ele não entrar em contato com esse conteúdo. Então, essas máscaras do ego, esses mecanismos do ego, nós precisamos olhar com um acolhimento, porque se eu reconheço isso em mim, e todos nós fazemos essas máscaras, todos nós fazemos esses mecanismos de defesa, mas se eu não acolho com amor, com atenção, com carinho, esses mecanismos de defesa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um novo mecanismo. Então eu tenho um mecanismo, percebi isso, porque agora eu entendi o que é esse mecanismo, percebi, e agora, como eu não quero aceitar que eu sou isso, que essa é a minha realidade, o que eu faço? Eu vou fazer um outro mecanismo de defesa. Então vamos cuidar, porque o ego ele é bem espertinho, ele é muito danadinho, ele vai procurar de todas as maneiras, ele vai achar 1000 caminhos, 1000 modos diferentes para reprimir os conteúdos, para não entrar em contato com esses conteúdos, certo? E também vale ressaltar que essas repressões, esses mecanismos de defesa, eles se dão de dois modos, consciente e inconsciente. Então tem alguns mecanismos que realmente eu sei que eu estou agindo assim, eu sei que eu estou utilizando o mecanismo, mas na sua grande maioria, na maioria esmagadora, é de forma inconsciente. Então é muito pouco de forma consciente e é muito maior os mecanismos que nós utilizamos inconscientemente. Então às vezes não é que a pessoa esteja mentindo,
Não é que a pessoa esteja tentando enganar. É que realmente ela não percebe. Isso é tão inconsciente que ela não consegue identificar que ela mesma está agindo dessa maneira, que está se defendendo. E aí a gente fala para a pessoa, ou ela toma consciência, e o que acontece? Ela não consegue enxergar. E ela vai dizer que não é isso. Mas no fundo é porque é tão inconsciente esse conteúdo que a pessoa não se deu conta. E o primeiro que nós podemos trazer, o primeiro mecanismo de defesa do ego, é o mecanismo de negação. Vamos então trazer alguns exemplos, tá? Eu vou tentar trazer exemplos para que cada pessoa que me assistir, me ouvir, possa, daqui por diante, em sua vida, conseguir identificar alguns exemplos que eu dei, mas não somente esses exemplos, porque todos os dias nós estamos recheados de outros exemplos também que favorecem o nosso autodescobrimento, o nosso autoconhecimento. Tá certo? Então, que a gente possa, através desses exemplos, conseguir identificar outros no nosso dia a dia. Antes de entrar na negação, lembrei também de uma passagem da Joana de Ângeles que ela colocou no livro O Ser Consciente, onde ela vai dizer neste livro: as atitudes exageradas em qualquer área camuflam, escondem desejos inconscientes opostos. Então, olha que interessante. Joana de Ângeles, no Ser Consciente, vai dizer que as atitudes exageradas é uma forma de esconder, de camuflar desejos inconscientes opostos. O primeiro deles, negação. Então, vamos trazer alguns exemplos da negação. Alguém me chama de autoritário. Então, meu filho me chamou de autoritário. Nossa, pai, você é um baita de um autoritário, vive me mandando. Aí, qual que é o mecanismo da negação? Eu, autoritário? Imagina, eu estou cuidando de você, é para o seu bem, eu não sou autoritário. Então, a forma que o indivíduo usa da negação é assim. Ele não consegue entender alguém autoritário, com autoritarismo severo, que ultrapassa os limites. Então ele vai negar. Ele vai dizer que jamais ele é assim, que ele nunca fez isso. Então, todas as formas é através da negação. Mas ele muitas vezes não se reconhece como alguém autoritário. E se ele não está maduro o suficiente para perceber, opa, meu filho disse que eu sou autoritário. Tudo bem, eu neguei ali na frente dele, falei que eu não sou, imagina, não sou assim. Mas, e agora? Agora eu estou aqui no meu quarto, então eu vou pensar no que ele me falou. Será mesmo que eu sou autoritário demais com ele? Será que eu não estou sendo exagerado? E aí, um ego maduro vai proporcionar essa reflexão. Mesmo depois de ter negado, mesmo enfim de ter feito alguma outra atitude. Mas o ego maduro vai se recolher e vai meditar e pensar se realmente isso faz sentido para mim, né? Um outro que agora está acontecendo muito, que é a questão do coronavírus. Né? Então é uma atitude de negação onde as pessoas elas querem negar que o vírus está aí, querem negar que o vírus, por mais que a taxa de mortalidade é muito pequena, né? Querem negar que realmente está acontecendo. Então elas não estão nem aí, elas estão saindo, se aglomerando, fazendo festas, se reunindo com amigos, familiares, não estão se preocupando. Isso é uma negação, é o ego que não consegue, muitas vezes inconsciente, não é consciente, ele não consegue suportar essa realidade e como para ele é muito pesado suportar isso, ele tem que se defender negando. Ou ele até reconhece a taxa de morte, reconhece o perigo, mas o que ele faz? Qual que é a atitude de negação? Não vai me acontecer nada de mal. Né? Percebe nos outros, não, mas comigo não vai pegar, porque eu sou uma pessoa saudável, né? Eu sou uma pessoa que, imagina, sempre pratiquei esporte, sempre
faço atividades físicas, tenho a saúde muito boa, então comigo não vai me acontecer nada, mesmo que eu venha a pegar. É uma atitude de defesa do ego, negação. Um outro exemplo, eu fui anotando vários exemplos aqui, tá? Eu tenho um monte de exemplos, uma folha aqui cheia de exemplos, e eu vou trazer um por um, mas não sei se vai dar tempo. Um outro exemplo é alguém que é traída ou traído, né? E tá lá numa relação amorosa há muitos anos, sabe que é traído, mas tenta negar, tenta esconder. E aí não consegue aceitar a traição e não faz nada. Mantém a relação como está e o marido ou a esposa continua sempre traindo, sempre desmerecendo. E quem recebe a traição tem essa atitude de defesa do ego, de negar, porque é muito difícil entrar em contato com essa realidade. Porque se eu entrar em contato com isso, eu vou ter que tomar uma atitude. E tomar a atitude é o desafio. E aí então é preferível negar a situação. Também beber bebidas alcoólicas, fumar cigarro. Então tá lá no cigarro estampado, né, aquela foto das pessoas no oxigênio, pessoas ali mostrando o quanto o cigarro é prejudicial. E aí tá aquela foto, mas a pessoa ela nega, ou seja, ela não consegue entrar em contato, não consegue ter forças para superar o vício, então ela vem na negação, que é, não vai me acontecer nada, isso não vai acontecer comigo, né? Então, toma essa atitude de negação. E também, o último exemplo aqui, para a gente analisar sobre negação, que está no Novo Testamento, que aconteceu com Jesus, que é a negação de Pedro. Né? E é muito interessante essa passagem, porque Jesus, primeiro que a gente tem que pensar que é Jesus falando para Pedro. Pedro, que reconhecia essa diferença de posição de Jesus para ele. Pedro sabia que Jesus era alguém muito superior a ele. Pedro largou das suas coisas, das suas atividades, para viver com Jesus, para conviver ao lado de Jesus. E mesmo reconhecendo Jesus como alguém de liderança, em que ele precisava prestar atenção em tudo que Jesus falava, ele acabou utilizando o mecanismo de defesa da negação, essa máscara do ego. E Jesus disse para ele: Pedro, Pedro, antes do galo cantar, você me negarás 3 vezes. O que Pedro fez? Se o ego do Pedro fosse bem estruturado, ele iria refletir. Poderia não na hora, poderia negar ali na hora, mas depois ele iria meditar, iria pensar, mas espera aí, Jesus nunca errou. Tudo que ele faz é perfeito. Tudo que ele faz a gente percebe que é sinal de alguém superior. Ele está dizendo que eu vou negar ele? Então será mesmo que eu sou capaz de negar Jesus? Mas não. O que Pedro fez? Negou 3 vezes. E aí conta, né, o Novo Testamento, que quando o galo canta, ele se dá conta. E aí o Novo Testamento diz: Pedro cai em si. O que é cair em si, numa visão, vamos dizer, psicológica? O cair em si é tomar conta conscientemente dos conteúdos internos. Então ele se deu conta de que ele era capaz de negar. E é engraçado porque a resposta que ele dá para Jesus é assim: eu, mestre, jamais vou te negar. Né? Ele não iria negar Jesus nunca. E era de se duvidar que de todos que estavam ali, de todos os apóstolos de Jesus, todo mundo poderia negar, mas ele não. Ele não iria negar porque ele era fiel a Jesus até o fim. E ele foi capaz de negar Jesus. Então olha como é interessante. Porque Pedro não sabia, era inconsciente. Por isso que ele não se deu conta. Um outro mecanismo de defesa, uma outra máscara do ego, lembrando aqui, só fazendo um parênteses, o livro do Alírio de Cerqueira Filho, ele utiliza a psicologia transpessoal. Não é uma psicologia aceita no conselho de psicologia, mas ele se utiliza
né, dessa quarta força em psicologia. A psicologia transpessoal é uma psicologia muito mais recente, de poucos anos para cá, que deu origem lá nos Estados Unidos. Então a gente está utilizando um pouco dessa psicologia, um pouco da psicologia de Jung, a visão do ego, mas o mecanismo de defesa é de Freud, tá? Então nós estamos utilizando principalmente a psicanálise. Então a base do nosso estudo de hoje é a psicanálise, e também eu aproveitei um pouco da transpessoal ali, e tendo essa visão do ego do Jung. E aí o outro mecanismo de defesa é o puritanismo. O puritanismo é aquele ser que exige uma conduta puritana, exige uma pureza de si mesmo e dos outros. E Joana de Ângeles vai dizer no livro O Ser Consciente sobre a atitude puritanista, trazendo esse mecanismo de defesa do ego. O excesso de pudor, a exigência de pureza, provavelmente são compensações por exorbitantes desejos sexuais reprimidos e anelos de gozos promíscuos, vigentes no ser profundo. Então, Joana de Ângeles está dizendo que aquela pessoa que tem uma conduta puritana, ela tem anelos exacerbados, ou seja, muito. Anelo é desejo, então ela tem de forma exacerbada, ela tem muito desejo por gozos promíscuos, mas ela acaba reprimindo. Por quê? Porque não consegue dar conta. Então, às vezes, existe alguém louca, um homem louco, uma mulher louca, para sair por aí fazendo sexo, para ter uma vida promíscua, mas não consegue suportar essa realidade, que é alguém que tem muito desejo sexual, e aí vem numa atitude oposta, que é o puritanismo. E aí é aquela pessoa que se coloca como a puritana, aquela que não faz sexo, aquela que não se relaciona com ninguém sexualmente, aquela que, por exemplo, falou algo sobre sexo, trouxe esse tema, trouxe esse assunto. Meu Deus, não pode falar isso. Não, sabe, já não quer entrar nesse assunto, não quer ficar falando sobre esses assuntos, é porque está reprimindo os desejos promíscuos, sexuais reprimidos, né? E também a questão da palavra, não pode falar palavrão, porque, meu Deus, imagina você falar uma palavra dessas, esse palavrão. Então, se exige demais uma conduta muito pura, muito puritana, e aí traz essa reação, essa formação reativa, que é o puritanismo. Agora nós vamos para um outro mecanismo. Eu adoro esse mecanismo, sou apaixonado por ele, porque eu tenho muito. Então, diariamente eu vejo, muitas vezes eu projetando, eu vou trazer alguns exemplos aqui, mas que é bem interessante. Eu posso dizer que eu consegui tomar contato, consciência com muitos conteúdos internos através da projeção. Na verdade, através de todos, né? Porque nós fizemos todos isso. É engraçado, é muito legal e muito ruim ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que é interessante saber, dá um constrangimento, né? A gente fica realmente envergonhado, eu já tive alguns momentos que eu tomei contato com algumas realidades minhas em que eu fiquei mal por alguns dias ou por horas, né? Porque o ego ele também não quer aceitar. E aí é uma outra dificuldade nossa, que aí é um outro mecanismo de defesa que nós vamos ver ali na frente, que é o perfeccionismo, que é não conseguir aceitar que erra. Então olha como interessante, a gente vai fazendo vários mecanismos de defesa e tudo como uma tentativa de desviar o rumo, desviar a rota e camuflar cada vez mais, entrochar tudo no nosso inconsciente. E a projeção, eu trouxe aqui, não diz no livro ali, enfim, mas eu aprendi, não lembro aonde, e achei interessante, porque a projeção tem a projeção boa e a negativa. Então vamos primeiramente utilizar a projeção boa. O que é a primeira projeção? Tá?
tá? Só para todos que estão me assistindo entenderem. Projeção é quando eu também não consigo aceitar a minha realidade interna e eu projeto no outro. Então eu identifico no outro conteúdos que podem até ser do outro ou não. Muitas vezes eu enxergo o que não está no outro, o que não pertence ao outro. Mas, como é um conteúdo meu, como eu estou projetando, eu identifico, eu enxergo no outro, e às vezes nem tem no outro, nem existe, mas é uma projeção minha no outro indivíduo. E a projeção boa. Eu trouxe um exemplo aqui, a disciplina, né? Então tem alguém que está cuidando da alimentação, né? Começou a comer de forma mais saudável e tá ali com a sua dieta. Então tá tudo organizadinho, a sua dieta, a sua alimentação balanceada, saudável, comendo na hora certa, se cuidando, se alimentando bem. E aí eu, por exemplo, vejo alguém que tá comendo assim, que tá fazendo uma dieta, e aí o que eu faço? Eu projeto nele. Então, fulano tá o chato. Nossa, fulano é insuportável, agora que começou com a dieta dele, meu Deus, virou um chato, não come mais isso, não come aquilo, o almoço é diferente dos outros, a comida é diferente de todo mundo, isso daí virou exagerado, tá exagerado. Então, um conteúdo interno meu que eu estou projetando no outro. Eu não estou conseguindo identificar em mim. E isso pode ser uma projeção boa, porque eu posso estar projetando nesse indivíduo que está com uma alimentação saudável um conteúdo positivo. Daqui a pouco é a disciplina, né? Então o outro consegue ser disciplinado, o outro consegue ser regrado, o outro consegue ter uma boa organização. Então, tudo isso eu estou falando de coisas positivas. Disciplina, organização, ser regrado, mas muitas vezes eu não consigo ser e eu tenho que projetar algo nele. Mas eu sou alguém dentro de mim disciplinado. Tem um Léo disciplinado, tem um Léo regrado, tem um Léo que consegue organizar as coisas, mas ainda não foi identificado. Ou questão dos estudos. Então, a gente vê alguém estudando demais e também projeta no outro, mas fulano só estuda, passa horas estudando, né? Ou inteligência. Né? A gente vê alguém muito inteligente e a gente, mas fulano é inteligente demais, mas ele usa muito do intelectual, mas isso, mas aquilo. Então, a gente está projetando no outro o conteúdo interno. Daqui a pouco eu também sou alguém inteligente, eu também sou alguém que tem habilidades, eu também sou alguém que me dedico nos estudos, mas como isso age de forma inconsciente e eu não identifico e não aceito em mim, eu preciso projetar no outro. Questão do guardar dinheiro, um outro exemplo que eu trouxe também, né? Então alguém consegue economizar, que guarda dinheiro, então a pessoa não vai conseguir gostar da atitude do outro, porque fulano não sai mais com a gente, fulano não gasta dinheiro porque só economiza, não tem dinheiro, toda vez que a gente convida ele para sair, ele diz que não pode, não sei o quê. Então, daqui a pouco está falando de alguém que também tem condições de organizar o seu dinheiro, né? E o conteúdo negativo da projeção. Vamos imaginar no centro espírita, né? Então, eu começo a projetar, chega alguém lá, chega uma mulher, chega um homem, muito vaidoso, né? Bem arrumado, bem vestido, né? A sua roupa, usa roupa de marca, de grife, e aí eu tenho essa projeção de criticar ele. Porque ele não é simples, porque olha só, vem sempre arrumado demais, vem com os apetrechos e sempre muito exagerado. Então eu tenho que pensar, se isso toca a mim, como diz a Joana, né, atitudes exageradas dentro da gente, se isso causou um mal-estar, porque o outro utiliza essa roupa, o outro se veste bem, é sinal de que eu preciso parar e pensar que existe alguém vaidoso dentro de mim também. Ou a moça que vai no centro espírita com uma roupa colada no corpo, né? Vai no centro espírita às vezes com seio à mostra, com decote,
E aí eu começo a criticar, começo a projetar, mas olha só a atitude de uma moça vir num local religioso. Vê se isso é atitude, meu Deus, vem de saia no centro espírita, né? Vem de saia, olha só, é só para se mostrar mesmo. Então, às vezes, está falando de um Léo vaidoso, de um Léo que também gostaria de sair por aí mostrando o corpo, né? Usando roupas curtas para se aparecer, mas como eu não consigo aceitar que eu sou um Léo vaidoso, que eu sou um Léo que queria me aparecer com meu corpo, eu acabo projetando e criticando no outro. Também os políticos, isso é muito comum, quando nós projetamos a corrupção neles. Então é o político que é o corrupto, é o político que é o ladrão, quando na verdade eu também sou um corrupto, mas eu não percebo, age de forma inconsciente. Né? Então, daqui a pouco eu falo muito mal do político que rouba dinheiro, que desvia a verba, mas o que eu faço? Eu não pago imposto. Né? Eu tento desviar o imposto porque, imagina, né? Eu preciso economizar dinheiro, preciso guardar dinheiro, o governo lá toma um monte de dinheiro meu só com imposto, então eu vou desviar. Ah, mas eu não desvio dinheiro, mas eu tenho Sky Gato, né? Que o próprio nome já diz, Sky Gato. Então é aquele aparelhinho que traz um monte de canal de televisão e aí eu critico a corrupção do político, mas eu não consigo perceber que eu tenho Sky Gato dentro de casa, onde eu deixei de assinar o canal, deixei de assinar né, uma operadora, porque eu preciso economizar, porque né, é melhor, pago 500, sei lá quantos reais naquele aparelho e eu não vou precisar mais ficar pagando por mês, vou economizar. Né? Então, o indivíduo ele tem dificuldade de reconhecer, né, a corrupção que há dentro dele e acaba projetando nos outros. E nós vamos para o outro mecanismo de defesa, a outra máscara do ego, que é racionalização. Também faço muito isso, muito mesmo, que a racionalização é um exemplo. Vamos usar o exemplo agora do Covid. Né? Então, o que é a racionalização? Eu não consigo ficar dentro de casa. Por que eu não consigo ficar dentro de casa? Pode ter N motivos. Daqui a pouco porque se eu ficar dentro de casa, eu vou ter que conviver comigo mesmo, eu vou ter que entrar em contato com a minha realidade interior, e isso eu não quero. O ego, né? Quando eu falo eu, estou falando do ego. O ego, ele não quer ficar em casa, porque ele não quer entrar em contato com ele, com a psique. Ele não quer entrar em contato com os seus conteúdos. E aí ele usa essa racionalização, né? E então a racionalização é um mecanismo onde a pessoa ela vai utilizar argumentos aparentemente justos para explicar uma injustiça. Então, a ideia é justa, entre aspas, mas é para uma explicação injusta. Então ele diz, se eu ficar em casa com o Covid, agora com a quarentena, eu vou enlouquecer. Então a pessoa, o indivíduo começa a utilizar de argumentos para sair de casa, para poder conviver com os outros. Não, porque se eu ficar em casa eu vou enlouquecer, então eu preciso sair, preciso isso. Então a justificativa aparente é justa. Sair de casa para não enlouquecer. Mas no fundo eu não quero ficar em contato com o meu marido, com a minha esposa, com a minha mãe, com o meu pai, porque se eu entrar em contato, ficar 24 horas com eles dentro de casa, meu Deus do céu, vai dar brigas, eu não vou querer, vai ter muitas coisas, muitas discussões, a relação vai esfriar, então eu prefiro racionalizar. E acho vários argumentos que são aparentemente justos para explicar uma injustiça. Então, eu saio com amigos, né, eu vou visitar parentes, eu vou fazer algo, eu vou me encontrar com alguém, mas no fundo eu estou causando prejuízo a muitas pessoas pelo momento, que exige cautela, né, exige cuidados para não se encontrar com outras pessoas. Então, quer sair de casa? Saia, mas saia sozinho, ou se encontre com alguém de máscara para dar uma caminhada na rua, mas cuide para não se encontrar sem máscara,
não se encontrar dentro de locais fechados por horas, né, sem as proteções devidas, né? Então, é um bom momento para a gente identificar essa racionalização em nós. Outra racionalização é o próprio Covid, então, né? Muitos dizem, se é para morrer, eu vou morrer igual. Então, se é para eu desencarnar amanhã, vai acontecer com Covid ou sem Covid, então eu vou sair na rua, não vou me cuidar tão bem assim, porque o que está escrito, o que Deus quer de mim vai acontecer. Então, eu utilizo de argumentos aparentemente justos para explicar uma injustiça. O filho mal educado também, então eu tenho um filho muito mal educado. E aí esse filho desobediente, não me respeita, começou a crescer cada vez mais, já não está mais dando bola, intolerante, e aí eu tento racionalizar, eu tento dizer que essa atitude do filho é porque ele está convivendo com os amiguinhos na escola. Porque depois que começou a conviver com fulano de tal, aí ele virou isso daí. Não, porque isso daí só pode ser coisa do fulano de tal. Isso daí tu puxou por fulano de tal. Mas é uma dificuldade inconsciente de identificar, aceitar que muitas vezes é eu mesmo, né? Eu, Léo, que não consegui educar o meu filho de forma correta, não consegui ter pulso firme com o meu filho, e aí por não conseguir ser firme com ele, não conseguir dar uma boa educação, e ele virou desobediente, eu começo a racionalizar. Eu tento achar justificativas para explicar o porquê ele é mal educado, mas nunca sou eu, é sempre os outros. A empregada, isso é bem interessante. Então, eu pago mal a minha empregada, né? Não pago ela bem. E aí o que eu faço? Eu justifico que ela não faz o trabalho bem feito. Então eu sempre tento achar alguma justificativa para tentar camuflar que eu não pago bem. É para eu não conseguir identificar, poxa, eu não pago bem, eu preciso pagar ela melhor. Mas como eu não consigo identificar isso, não consigo aceitar, reconhecer, o que eu faço? Ela não limpa os móveis direito. Olha só, tá vendo? Cheio de pó. Olha só esse copo. Vê esse pó desse copo aqui. E aí é uma atitude de racionalização para camuflar o não pagamento de forma justa com a empregada. Também, né, a pessoa que ela não cuida da sua saúde, não cuida do seu próprio corpo, o que ela faz? Ela vai justificar que ela não tem tempo para isso. Então, não tem tempo para ir na academia, para se cuidar, para se alimentar bem. E qual que é a justificativa? Eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, porque o meu marido, os meus filhos, a faculdade, os estudos, o meu trabalho tomam tempo que, olha, eu vou te dizer, eu não consigo ter tempo para outras coisas. Se você conviver comigo no dia a dia, você vai perceber o quanto o meu dia passa voando e eu não tenho tempo para nada. Passe um dia comigo para ver. Né? Então é uma atitude de racionalização. Né? Eu não quero me cuidar, eu não estou me cuidando, eu não estou sendo saudável comigo mesmo, mas eu preciso achar uma desculpa para isso. E agora, trabalhar demais também, né? A pessoa que trabalha demais, então ela acaba racionalizando, dedica muito tempo à profissão, e aí ela diz que ela precisa se dedicar todo esse tempo para poder trazer o sustento para casa. Então é um monte de justificativa para não conseguir ver alguém que tem alguns conteúdos que precisam ser analisados. Bom, vamos lá, eu tive alguns exemplos aqui, o tempo passa voando, né? Então nós estamos já chegando ao final, tem vários outros tipos de exemplos. Nós vamos agora para a vitimização. Vitimização é uma máscara do ego onde a pessoa se acha indigna de receber o amor. Então ela se vitimiza. É aquele indivíduo, aquela pessoa que sempre é a vítima da situação. Não,
porque é sempre comigo. Não, porque quando eu preciso de tal coisa, ninguém tá ali para me ajudar. Porque quando eu quero que alguém me ouça, preste atenção, me ajude, ninguém me ajuda. Né? Olha só, tô o tempo todo aqui, olha só, lavei toda a casa, limpei toda a casa, ninguém me ajudou. É a pessoa que ela precisa ser a vítima da situação. Né? Então, a vida dela é ser vítima. Isso é tanto a culpa interior, é uma pessoa que carrega grandes culpas interiores e ela quer, no fundo, se sentir culpada, e aí ela precisa trazer a vitimização. Mas também essa vitimização pode ser de um outro aspecto, né? Ela quer atenção, então é alguém que está sempre querendo atenção para si e usa a máscara do ego, vitimização, porque é sempre a vítima, é sempre a maltratada, porque ninguém gosta de mim, ninguém me valoriza, ninguém me cuida. Martírio, outra máscara do ego. O martírio também muito comum nos movimentos religiosos e que nós precisamos estar atentos a esse mecanismo de defesa do martírio. O que é o martírio? É o bonzinho, a boazinha. É o bom samaritano, em que ele está sempre solícito, sempre quer ajudar todo mundo, chamou ele, opa, me chamou para ajudar, é comigo. Então, é aquele que traz um aspecto de o bom moço, da boa moça, da boa pessoa, é o mártir, é aquele que, se possível, eu vou me sacrificar, muitas vezes, passar por cima de coisas que não deveriam para ser bom, para ajudar o outro. Claro que tudo a gente precisa identificar, né? Porque ajudar, ser bom é muito positivo, mas será que muitas vezes eu não estou trazendo essa atitude do martírio? E por que a pessoa tem dificuldade? Por que a pessoa, na verdade, ela quer ser bom, ser boa, ajudar sempre? Porque ela tem dificuldade de dizer não. É alguém que ela não consegue se impor. É alguém que não consegue dizer não, eu não quero, não estou afim. Não, neste momento eu não quero, não me interesso. Não. Então, a pessoa ela tem muitas dificuldades, ela, inclusive, de se aceitar como alguém assim, e aí traz esse mecanismo do bom moço, da boa moça, do bom samaritano. Deslocamento, um outro mecanismo de defesa. O deslocamento é quando eu desloco uma energia de um local e eu coloco em outra. Então vamos imaginar um exemplo. O meu chefe me humilha. Então o chefe briga comigo, é intolerante, né? Me maltrata, me menospreza, e o que eu faço? Eu guardo, eu reprimo. Então, eu não tenho coragem de chegar para o chefe e não, vamos conversar, não é bem assim. Ou eu não tenho coragem de dizer, não, mas calma, eu fiz isso, eu não tenho coragem de buscar um outro emprego. E aí, como eu reprimo isso, que o chefe me menosprezou, o que eu faço? Eu pego essa energia da raiva e eu desloco nos meus filhos, na minha esposa, na minha namorada, no meu namorado, no meu marido. Então eu xingo, né? Aí tá a criança lá, faz uma coisinha errada. Tá vendo, guri? Mas olha só, não presta atenção direito, já te falei 1000 vezes sobre isso. E aí você começa a xingar o teu filho, porque você já falou 1000 vezes, ele não te ouviu, e aí você está deslocando uma raiva que você não conseguiu colocar de forma adequada lá nos teus filhos, lá na tua esposa, lá no teu marido, lá no teu noivo, lá na tua noiva. É deslocada essa energia. Soco. A pessoa tá com uma raiva imensa, ela bate nos objetos, dá soco na parede, quebra um objeto. Isso é deslocar, porque ela não conseguiu utilizar positivamente essa energia e ela vai deslocar para alguma coisa. Tenho conflitos em casa também, então minha esposa vive me xingando, meu filho, né, e eu não consigo me impor, ou meu marido sempre me xinga, meu marido é muito autoritário e eu não consigo me impor ao autoritarismo do meu marido, e o que eu vou fazer?
eu vou deslocar para outro momento. Então, no trânsito, eu vou xingar todo mundo, eu vou buzinar, né? Então, ninguém pode ultrapassar a minha frente, porque, pelo amor de Deus, como é que pode? E aí xingo fulano, buzino, berro. Por quê? Porque eu estou deslocando. Eu não consegui identificar isso em algum momento e eu vou transferir para outro. Perfeccionismo, mais um outro mecanismo de defesa do ego. O que é o perfeccionismo? É aquela pessoa que exige perfeição em tudo. Então ela não consegue identificar os erros, ela não aceita, ela pode até identificar, ela identifica que ela erra, mas ela não aceita que errou. E ela fica se culpando porque ela errou. Né? Então o perfeccionismo é a pessoa que não consegue acolher, não consegue se aceitar como alguém imperfeito, como alguém passível de erro, né, que pode realmente cometer erros. Alguém numa palestra, então estou eu aqui palestrando e aí eu falo alguma coisa errada, gaguejo, ou mesmo errado, falei uma coisa sem querer. Aí eu fico me culpando porque, meu Deus, falei tal coisa sem querer, né? Não era aquilo que eu queria falar, ou errei, ou a palestra não saiu como eu queria, né? Saiu uma coisa só. Né? Então eu começo a me culpar porque eu estou me exigindo uma atitude de perfeccionismo. Tudo tem que sair certinho, tudo tem que sair perfeito, como eu quero. Né? Então isso é uma atitude de defesa do ego. Por que então essa atitude de defesa? Porque ele não quer sair do pedestal dele. Ele não quer se colocar na sua posição. Não quer também ter contato com o inconsciente. E agora, já chegando ao final, o nosso último exemplo aqui de todos. Aliás, tem um outro que eu não anotei aqui, não tem nas minhas anotações, não tinha pensado em trazer, mas me veio agora na mente, né? A culpa. A culpa também é um mecanismo de defesa, porque muitas vezes eu ficar me culpando é o ego confortável. Ele está confortável na sua posição. Né? Porque se eu me culpo, eu não ajo, eu não me responsabilizo. Então, eu cometi um equívoco com alguém. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo meu mesmo. Uma vez eu trabalhei em um cliente e aí passei meses, o cliente só via comigo todos os imóveis que ele iria ver, ele me mandava também, olha, eu achei em tal imobiliária esse imóvel, dá uma olhada, e assim a gente foi conversando por uns 2 meses e eu rodei a cidade com ele. E aí, sem querer, porque não existe sem querer, mas sem querer ele acabou numa atitude vendo um imóvel com outro corretor, comprou com outro, e aí o que aconteceu? Eu me senti no direito, e isso é uma racionalização, tanto o que eu estou comentando agora da culpa, mas também serve para racionalização, porque eu utilizei da racionalização, utilizei de exemplos aparentemente justos para explicar uma injustiça. Então o que eu fiz? Eu me senti no direito de receber uma parte da comissão. Por quê? Porque eu estava trabalhando há 2 meses com o cliente, já tinha rodado a cidade. Inclusive, lembrando aqui que isso é um papel muito importante que fez eu racionalizar. O engraçado é que o mesmo imóvel que esse outro corretor mostrou, foi muito coincidência mesmo, eu mostrei para o meu cliente, eu mandei para ele na internet, falei, olha, surgiu esse, realmente era uma barbada, tipo, não tinha como não comprar, surgiu ali e era o momento para comprar mesmo, estava com um preço bem abaixo. E aí surgiu esse imóvel, mandei para ele, já mandei mensagem, esse imóvel é muito bom, vamos olhar. E a questão de 2 horas antes ele tinha visto com outro corretor, por uma ligação que ele fez sem querer lá, enfim, e ele olhou, gostou e já fechou a proposta ali na hora, porque ele sabia que o preço estava bom. E aí eu utilizei da racionalização, que comecei a achar justificativas aparentemente justas para eu conseguir receber a comissão. E recebi, de fato, eu achei que estava correto, né? Achei que tinha merecido aquela comissão e recebi.
Mas eu estava lá no início, era nos primeiros imóveis que eu tinha mostrado, ainda era recente. E o que aconteceu? Mais tarde eu fui percebendo que o que eu fiz foi errado. E aí eu entendi, não, peraí, se eu não mostrei o imóvel, eu posso ter mostrado 200 outros, mas se eu não mostrei aquele, eu não tenho direito. E aí eu comecei a entender que o que eu fiz foi errado. Na época eu acho que nem entendi, eu acho, de racionalização, mas eu mesmo identifiquei isso, que eu não merecia ter aquela comissão. Então passou um longo tempo, acho que 1 ano e pouco, de que eu tinha recebido a comissão, identifiquei que eu tinha errado, e o que eu fiz? Eu poderia ficar preso na culpa, né? Esse mecanismo de defesa. O que é a culpa? Ficar me culpando porque ele merecia ter toda a comissão, porque quem mostrou foi ele, é direito dele receber, mas eu, como estou na culpa, eu fico no meu bem-estar, porque estou me culpando, fiz errado, e aí fico me martirizando, fico me culpando, e aí imagina, né? Olha só o que eu fiz, e aí fico sempre me culpando, mas eu não saio da culpa, porque para o ego tá bom assim, porque o ego não se responsabiliza, porque não se responsabilizar é confortável para o ego. E aí, enfim, só resumindo essa situação, esse exemplo que eu dei, eu acabei realmente assumindo a responsabilidade, Lionel, corretor, daqui de Passo Fundo, e aí eu liguei para ele, fiz uma venda, liguei para ele e disse, olha, eu queria conversar contigo, se puder me receber. Ele me recebeu na sala dele, eu falei, tá aqui o dinheiro, esse é o valor da comissão do teu direito, do teu trabalho, do teu esforço, peço desculpas por eu ter recebido, hoje eu reconheço que errei, né? E eu acabei assumindo uma responsabilidade, mas muitas vezes a gente fica preso nas culpas e nós não crescemos, né? Nós não temos progresso de fato, porque é muito confortável. E agora essa última anotação minha, que é da compensação, que é, eu identifico consciente ou inconscientemente, ou seja, tá ali inconsciente, mas de forma, o ego não reconhece mesmo, então eu compenso. Então tem algo negativo dentro de mim, algo em que eu julgo, às vezes nem é negativo, mas eu julgo negativo, e eu tento compensar com algo que eu também julgo ser positivo. Então vamos imaginar uma pessoa que está acima do peso, está obesa. Então eu julgo que, por os parâmetros da sociedade, que nós sabemos que infelizmente a sociedade traz muitos parâmetros que prejudicam, né, as pessoas, então eu reconheço que eu estou acima do peso, que eu sou obeso, e aí o que eu faço? Eu me julgo como alguém não possuidor de beleza, alguém que não é atraente, e eu tento deslocar sendo alguém extremamente simpático, o cara super legal, o super bacana, né? Isso acontece muitas vezes, e não estamos generalizando, mas acontece muitas vezes, né? A pessoa que está acima do peso tentar compensar sendo muito legal, né? Muito bacana, muito prestativo. Eu, por exemplo, eu tenho uma compensação, né? A compensação, que eu sou baixinho, né? E muitas vezes me senti mal pela minha altura. Então eu tento compensar com algo a mais. Já identifiquei muitas coisas, a própria questão da academia, de buscar estar com músculos, muitas vezes é a atitude de compensar por eu ser baixinho, e aí eu me sinto mal porque a sociedade impôs que homem bonito é homem alto, né? Homem bonito, moreno, alto, bonito, sensual. Então, por eu ser baixinho, eu me sinto mal, pode ser consciente como pode ser inconsciente, e eu vou buscar compensar essa beleza que me falta em uma outra beleza, em uma outra coisa. Então olha como é legal e como é ruim ao mesmo tempo, né? A gente vai... isso é o autodescobrimento, gente. Isso é tomar contato com a gente. É quando a gente começa a nos observar, essas atitudes estão fazendo, né? Eu estou tomando essa atitude por causa disso, tomando por causa daquilo. Um outro exemplo, então, tristeza é uma compensação. Então a pessoa ela é depressiva,
ou ela tem, né, alguma propensão à depressão e ela se sente muito triste, muito abandonada, e ela precisa compensar esse sentimento, essa emoção, né? Precisa compensar essa emoção, tristeza, com compras no supermercado, compras no shopping, compras em loja, compras em carro, então compra casa, compra isso, compra aquilo. Então eu preciso estar sempre comprando, né? Sempre com bolsas caras, com os bonés mais bonitos. Então eu compenso muitas vezes em compras, né? Que a gente diz que é a euforia, né? Eu tento compensar essa tristeza na euforia, né? Num aparente estado de felicidade, num aparente estado de alegria. E na verdade eu estou compensando. Alguém que não se sente competente dentro do lar, né? Então, por exemplo, não me sinto um bom pai, inconscientemente, né? Não consigo dar uma boa educação para os meus filhos. Então, como é que eu vou compensar? Dando presente, dando brinquedos, dando coisas materiais, porque eu realmente não consigo me aceitar como alguém que não é o melhor pai do mundo. Ou a ausência na educação, né? Isso acontece muito com os homens e hoje as mulheres também, né? Mas bastante em homens que vivem muito pelo trabalho, exageradamente, o tempo todo trabalhando, serviço, trabalho, passa horas do dia pensando o tempo todo no trabalho, e aí tenta compensar com dinheiro. Então tenta ser poderoso, tenta ganhar, tenta conquistar, tenta ser alguém realmente com status, porque ele precisa compensar a falta dentro do lar. Porque se a esposa reclamar dele dentro do lar, ele vai dizer, mas imagina, olha tudo que eu te dou, olha tudo que eu te proporciono, bem-estar, conforto. Então são compensações. Também a ausência da educação promove a permissividade, pais que não estão presentes, vivem também no trabalho, o filho precisa ir numa festa, o filho precisa pegar o carro, o filho menor de idade às vezes, e o pai é toda hora permissivo, ele aceita tudo, ele nunca diz não, com uma atitude realmente de camuflar, né? de não entrar em contato com a própria ausência dele mesmo. E o último nada, tem mais outro, olha só, eu falei, vou então pular aqui porque o tempo vai passando. O último exemplo, então, é identificação. Tá? Identificação é um outro mecanismo, uma outra máscara do ego, que é a tentativa de esconder a minha real identidade. Então, eu sou assim, o Léo tem uma certa identidade, mas eu tento esconder essa minha identidade e eu acabo me identificando com outra identidade. Isso é extremamente comum nos meios religiosos ou na música. Então, por exemplo, os ídolos, os heróis. Então eu tenho um herói para mim, eu identifico alguém como meu ídolo máximo. Então aquele cantor, aquele músico é alguém que eu idolatro, né? Então eu estou identificando, eu estou me identificando nele e eu começo a tomar atitudes que sejam iguais a eles. Por quê? Porque eu tento de fato esconder essa minha real identidade. E nos meios religiosos a gente vê muito essa questão da identificação, como falar manso, aquela pessoa que, nossa, super serena. Meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos, que fala, né, de forma assim, você não vê ele gesticulando muito rápido, você não vê ele falando rápido, você não vê ele alterado, é sempre aquela serenidade. Muitas vezes, e sempre a gente está falando isso, nós que vamos identificar em nós mesmos se realmente existe esse mecanismo ou se realmente é alguém sereno. Porque pode ser realmente alguém que a personalidade da pessoa é alguém tranquila, serena, e isso faz parte dele, que ele seja assim então. Tá? Então a gente não pode tomar todos esses exemplos ao pé da letra,
Por isso que eu digo, não olhem os outros, vamos parar para olhar a nós mesmos. Mas é aquele cara que vai falar manso, aquela pessoa que vai se vestir de forma simples, porque o Papa Francisco é um ser iluminado, um ser simples, então eu começo a me vestir simples, já não uso roupas extravagantes, roupas caras, anéis caros, relógios caros, porque eu estou me identificando com o Chico Xavier, que foi um homem extremamente simples, me identificando, né, com o Papa, com Francisco de Assis, e essa identificação muitas vezes foge do que eu sou, porque eu não sou esse ser simples. Por que eu quero ser alguém simples se a minha realidade, a minha identidade não é alguém simples? O que eu tenho que fazer é aceitar, acolher com amor que eu não sou simples. E quando alguém vem e fala que eu não sou simples, eu sei que eu não sou simples. Eu sei que eu sou alguém vaidoso. Então é acolher. Por isso que eu digo, quando a gente quer camuflar, quando a gente quer esconder e a gente não quer aceitar que nós temos esses mecanismos, nós vamos fazer outro mecanismo. Vamos, só para vocês entenderem, vamos usar esse exemplo. Então eu sou alguém que não é tão simples assim. E aí eu começo a me vestir simples, porque eu me identifiquei com alguém. Aí eu percebo que eu estou fazendo esse processo de identificação. O que eu vou fazer? Eu não quero aceitar que é identificação. Eu não posso aceitar que de fato é o meu ego que não quer reconhecer. Então o que eu faço? Eu vou racionalizar. É um outro mecanismo. Então eu vou dizer, não, mas é que agora eu estou simples porque realmente eu estou procurando cuidar do dinheiro, né? Estou procurando não gastar mais com roupas de marca, mais com relógios caros, estou cuidando isso, aquilo. Então eu tento racionalizar, encontrar justificativas justamente para não aceitar que eu sou alguém que está nesse processo de identificação. E aí o que eu fiz? Fiz 2 mecanismos de defesa, 2 máscaras do ego. E assim vai, tem para objetos, para cargos, então eu me identifico com alguém, né, no meu setor, numa empresa. Então eu vejo aquele presidente ou aquele cara da empresa que é o bambambam. E aí eu começo a me identificar com ele, eu começo a tomar posturas igual a ele, me vestir igual a ele, falar igual a ele, agir igual a ele, me comportar como ele, como uma atitude de identificação. Então, por causa de cargos, por causa de objetos, eu acabo me identificando. Objetos, vamos só para vocês entenderem, e agora eu vou trazer o último exemplo, tá? Jogadores de futebol, né, que se vestem de forma assim extremamente chique, super estilosos. Então eu que adoro futebol, adoro Cristiano Ronaldo, adoro tal jogador, o que eu faço? Vou usar os mesmos objetos, vou usar o mesmo estilo de roupa, o mesmo estilo de cabelo. Então eu vou procurar ser o Cristiano Ronaldo. Isso sempre como uma atitude de realmente esconder quem eu sou de verdade. Gente, chegamos ao fim, né, dessa palestra. Espero que, de fato, num primeiro momento possa trazer esse constrangimento, essa emoção que toca na gente e a gente percebe, mas que depois a gente possa refletir, chegar em casa no banho, né, antes de dormir. Então que a gente possa, no nosso dia, parar e refletir as nossas atitudes, que é o que Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nos recomendou. O conhecer a si mesmo que ele fazia era isso, era fazer essa análise do dia dele. Então que a gente possa, de fato, cada vez mais nos analisar e procurar nos entender, nos aceitando, que é sempre o que eu falo, nos aceitando, nos acolhendo com amor, porque é tomar consciência disso. Quando a gente toma consciência, nós nos transformamos. Não é tomar consciência para reprimir de novo ou para trazer um novo conteúdo. Não é isso. Não é para camuflar, não é para esconder. É para realmente a gente tomar consciência.
tá? Mais um exemplo. Então eu era alguém autoritário, alguém que falava mais grosso, e aí entrei no movimento religioso, então eu vi que, peraí, ser autoritário demais, ser grosso com as pessoas pode ser ruim. E aí eu vejo que eu sou assim, o que eu faço? Eu vou calar, eu vou ficar quieto. E aí eu vou começar a ter uma atitude que parece que eu não sou mais grosso, não sou mais autoritário, mas no fundo eu sou. Então eu preciso aceitar e acolher o Léo autoritário, o Léo exigente, o Léo grosso que existe dentro dele, né? Então, eu acho que fica o convite, ficam as reflexões, que nós possamos, de fato, nos conhecermos cada vez mais. Tenham todos uma boa noite, ficamos todos em paz e vamos à prece final. Deus, querido e amado Jesus, obrigado por nos envolver em sua paz, em seu amor, em sua bondade, em sua harmonia, nestes momentos, nessas reflexões. Que possamos, cada vez mais, entrar em contato com esse mundo interior, esse oceano infinito que há dentro da gente, para que, após esse contato, venhamos a nos transformar cada vez mais. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Ficamos todos em paz.